Que as regras para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação mudaram. Pois é, agora há pontuações específicas e para isso também depende dos tipos de infração cometidas. Quem vai explicar quais são, né, essas mudanças é a repórter Ana Rebeca Passos. Ana, bom dia. O que é que mudou aí? Explique pra gente. Estamos sem o áudio da Ana Rebeca Passos. Vamos ver se ela reconecta lá o nosso áudio. Fala aí, Ana Rebeca. Não estamos te ouvindo. Vê se tá ligada a caixinha, Ana Rebeca. Está ligada, né? Bom dia. Agora. Tá tudo ligado. Bom dia, Laís. Bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal da Cidade, ao vivo. A gente vai trazer essa informação, né, Laís? E olha, atenção motoristas, viu? Condutores de veículos, porque essa alteração cabe para todo mundo. Apenas para aqueles, tá, que tem na sua habilitação ali específico, né, que eles trabalham com aquele veículo, taxistas, por exemplo, as regrinhas são um pouco diferentes para esse público. A gente conversa com o Gleidson Mendes, que é especialista em trânsito. Quem tinha 20 pontos acumulados já tinha essa regrinha, não é, Gleidson, de suspender a habilitação. Agora, independente de 20 pontos, 30, 40, suspende também. Mas em que situação? Bom dia. Pois é, bom dia a todos os ouvintes. Na redação original do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão do direito de dirigir, que nada mais é do que uma punição, assim como a multa. A multa, a diferença é que ela registra pontos na carteira e um valor a ser cobrado no documento do veículo. A suspensão não, é uma punição mais severa, ela interfere no direito de dirigir do condutor. Então, nessa redação original, suspendi a carteira com 20 pontos. Em 2021, nós tivemos uma mudança e que, apesar de ter esse tempinho, mas tem gente que ainda não sabe da mudança. A habilitação pode ser suspensa quando o condutor, no período de 12 meses, for cometendo infrações e alcançar um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses. Qual a diferença? Se ele cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, suspende com 20. Uma infração gravíssima e outras infrações graves, médias, leves, somando, chegar em 30, suspende também. Nenhuma gravíssima, várias infrações graves, médias, leves, suspende com 40. Qual é a exceção? O profissional. Aquela pessoa que tem no documento de habilitação, no campo de observações, o EAR, o exerce atividade remunerada. É o taxista, o mototaxista, o caminhoneiro. Se ele tiver isso no prontuário, então a habilitação dele só suspende com 40 pontos, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele cometer. Sem contar que ele ainda pode fazer um curso preventivo de reciclagem, chegar em 30 até 39 pontos. Essa pontuação zero, ele teria que levar mais 40 para que a habilitação dele seja suspensa. Facilita, né, para esse trabalhador, mas para quem é motorista comum, por exemplo, suspendendo esse documento, o que ele tem que fazer para poder voltar a ter o direito de ter a habilitação e poder dirigir tranquilamente? Pois é, quando ele chega nessa quantidade de pontos, o Detran instaura um processo administrativo. Então ele tem direito à defesa, recurso de segunda instância, 3 chances. Sendo aplicada a punição por acúmulo de pontos, ele pode pegar de 6 a 12 meses de suspensão. Então ele precisa cumprir o prazo e fazer curso de reciclagem, pode ser presencial ou à distância, e uma prova no Detran. Sendo aprovado, então o direito de dirigir dele é restabelecido. E enquanto tiver suspenso, não pode dirigir. Se for flagrado, é uma multa de R$ 880,41 e pode sofrer a cassação da CNH por 2 anos. Então é melhor não juntar esses pontos todos. Agora, Gleidson, existe a possibilidade desses pontos expirarem? Não é? Tem um prazo para que ele possa expirar ou só vai acumulando? Não, ele expira depois de 12 meses, mas se no lapso temporal juntou aquela quantidade de pontos, ainda que ele tenha saído, como o Detran tem um prazo de 5 anos para abrir esse processo, ainda assim é possível que haja suspensão. E é importante que os condutores saibam também que nós temos algumas infrações que, independentemente da quantidade de pontos, elas já prevêem a suspensão do direito de dirigir. Exemplo, alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia, falta de capacete na moto, tanto do condutor quanto do passageiro, transportar a criança menor de 10 anos de idade na moto, disputar racha, manobra perigosa, são infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir de forma direta, independentemente do acúmulo de pontos no prontuário. Agora uma pergunta que talvez muita gente queira fazer neste momento. Eu tenho um veículo, esse veículo é nome de outra pessoa, essa pessoa nem tem habilitação, só fez comprar o carro, tá? Mas digamos que o filho dirige, e esse filho tem habilitação, mas levou uma multa, está acumulando pontos na carteira, só que vai para a habilitação dele ou vai para o nome do dono que não tem a habilitação?
Pois é, em caso de abordagem, o próprio agente da autoridade de trânsito ele identifica esse infrator quando ele lavra o auto de infração. Nas infrações sem abordagem, cabe ao proprietário indicar esse infrator. Se o proprietário não indicar, ele vai ser responsabilizado e a pontuação recai sobre ele. Se ele não tiver habilitação, em tese, deveria ser lavrado um outro auto de infração por ele dirigir sem habilitação. E tem uma coisa que algumas pessoas fazem, Ana, que é o seguinte: às vezes cometeram uma infração, mas para não ter aquela pontuação no seu prontuário, porque é uma permissão, pode gerar perda da habilitação, ter que tirar tudo novamente, ou vai dar a suspensão, às vezes indicam um terceiro, completamente alheio ao fato, pai, uma mãe, a esposa, um irmão, uma pessoa que não praticamente não dirige, que não faria muita diferença ter aquela pontuação ali no prontuário. Só que isso pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Você está indicando uma pessoa que não possui relação jurídica nenhuma com o ocorrido. Então é um problema. Agora, por que você disse que já é uma mudança que tem um tempinho, né? Mas tem muito motorista que não está atento a essas novidades. Por quê? O código vem sendo alterado, essas mudanças estão sendo colocadas, né, para serem colocadas na prática. Teve algum motivo? Gente realmente não pagando as suas infrações, né? Não sendo punido, gente acumulando pontos, não tendo habilitação suspensa, gente provocando acidentes nas cidades, nas rodovias. Esse é um dos motivos? Esses são os motivos? Na verdade, houve um abrandamento, né, da punição, né? Antes, com 20 pontos, a habilitação já poderia ser suspensa. Então, em 2019, houve uma proposta, né, de mudança, né, com o intuito de abrandar realmente. Foi muito criticada, porque, assim, de certa forma, se a gente for analisar, quem que se beneficia com isso? O infrator. Aquelas pessoas que cometiam infração, acumulavam pontos, tinham habilitação suspensa. E às vezes o argumento é de que isso é para o profissional, mas o profissional já tinha a possibilidade de curso preventivo mesmo na época que a habilitação era suspensa com 20 pontos. Se ele alcançasse ali 14, 19 pontos no prontuário, até 20, ele podia fazer curso preventivo, eliminava os pontos e teria que somar mais 20. Então, assim, foi uma mudança um tanto populista e que, de certa forma, quem perde é a segurança do trânsito de um modo geral. Agora, no caso, né? Isso, da forma que está, quem que se beneficia em poder cometer infrações e chegar a ser suspenso somente com 40 pontos? O infrator, aquela pessoa que de maneira reiterada pratica irregularidades no trânsito, colocando em risco a segurança de todo mundo, minha, sua, de quem está nos ouvindo aí. Então esse é o pensamento que a gente tem com relação a isso. Muito bem. Como especialista de trânsito, é quem tem propriedade para falar realmente, né, sobre essa decisão, né? Já que o Código de Trânsito teve essa alteração, cabe agora os motoristas, Laís e ouvintes, seguirem, né, mais a fundo, na verdade. Já é para seguir sempre, mas já que teve alteração, continuar prestando atenção. Só reforçando, 40 pontos se o condutor não cometeu nenhuma infração gravíssima, 30 pontos se o condutor cometeu uma única infração gravíssima e 20 pontos se o condutor cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas. Se o código muda, a gente tem que seguir. Laís. Pois é, Ana, lei é lei, né? A gente só cumpre ela. Obrigada pelas informações, Ana, Gleidson. Bom, gente, olha só, a Petrobras